Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial aqui no estúdio. Eu vou contar para vocês como é que chegou, como é que eu cheguei na ideia de trazê-la para conversar com a gente. Então, ela é, por um acaso, paciente de mieloma. O nome dela é Cristina Watanabe, mas ela vai falar para a gente sobre uma coisa que eu garanto que você talvez nunca tenha ouvido falar, porque eu nunca tinha ouvido falar. Você faz ginástica para os músculos, para o corpo, você faz ginástica para fortalecer. Ela vai contar para a gente do que é ginástica para o cérebro e quais os benefícios que a ginástica para o cérebro trouxe para a vida dela, né? Cristina, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Oi, é um prazer estar aqui, poder conversar e falar da importância da ginástica para o cérebro, que é aquilo que você falou, assim como o exercício físico é importante para o corpo, a atividade para o cérebro também é extremamente importante para a gente. Cristina, conta para a gente só quanto tempo você tem mieloma? O mieloma eu descobri em 2011, mas ficou assintomático até 2019, e daí em 2019 que eu comecei o tratamento. E como é que foi descobrir a ginástica para o cérebro? Como é que você chegou lá? Porque a gente está falando de trabalho, né? A gente está fazendo uma campanha, ela veio tirar uma foto de uma campanha que a gente vai fazer em Brasília. E aí a gente conversando aqui nos bastidores, né? Eu falei, por que você trabalha, né? Aí ela começou a me contar. Aí eu falei, como assim ginástica para o cérebro? Para tudo, né? Então conta pra gente, como é que você descobriu a ginástica para o cérebro? E o que é ginástica para o cérebro, né? Ah, tá. Então, primeiro eu vou dizer assim para vocês, que eu tive um estresse muito forte em 2019 e uma das coisas que começou a afetar muito foi a minha memória. E isso acabou me incomodando demais, 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 demais. E daí eu comecei a pesquisar exercícios para fazer, para melhorar a memória, né? E eu tenho amigas que trabalham com isso. E daí elas começaram a me dar dicas, faz isso, faz aquilo, tá? E daí, gente, veio o mieloma, né? O danadinho acordou. Quando ele acordou, que eu entrei em tratamento, gente, aí que eu senti que piorou a situação. Aí você ficou com a memória. Aí, totalmente, né? E passou isso, eu fui pro TMO. Gente, o TMO, eu brinquei com o médico que levou os meus neurônios também, matou metade dos meus neurônios. Logo depois do TMO, em 2020, peguei o quê? Covid. Aí pronto, gente. Aí eu tive que começar do zero mesmo. E esse é um assunto. Piorou a memória. Zerou minha memória de vez. E daí, Cris, eu comecei a pesquisar sobre o que seria bom para a memória. E também, como eu tenho essas minhas colegas que trabalham com isso, elas começaram a me dar dicas e dicas. E eu fui cada vez me inteirando mais, querendo saber a importância, né, da ginástica para o cérebro. E para nós que estamos em tratamento, né, que nós precisamos ter atividades para o cérebro, porque ele faz parte de um todo na vida, e isso é para a vida. Assim como você fazer um exercício físico te ajuda a manter os seus ossos, a sua musculatura firme, e nós entendemos que é importante, por quê? Porque o corpo você vê, você sente seu corpo. O cérebro não, cérebro nem músculo ele é, né? Já começa daí, que cérebro não é músculo, né? Então, quando você começa a entender que, puxa vida, quanto mais eu exercitar meu cérebro, e são várias coisas, né? Melhor você vai estar emocionalmente, fisicamente, porque tudo colabora com tudo, gente. A nossa vida é o cérebro. É o cérebro que vai te fazer você levantar de manhã e falar assim, eu quero fazer atividade física. Mas o teu corpo físico não quer. Porque você, eu quero dormir um pouquinho mais. Mas o cérebro vem com uma outra informação da memória e fala, ei, isso é importante por causa disso, por causa daquilo, por causa... Isso é o cérebro que está mandando. Quando você se emociona com alguma coisa, que a gente fala, ela é muito emocional, é o coração. O coração é óbvio que a gente tem que falar, mas quem vai fazer quem vai te passar essas emoções, quem vai te mostrar tudo isso é o cérebro. E tem uma coisa muito interessante. Nós somos o nosso passado, o nosso presente e o que a gente quer ser no futuro. E isso a gente só consegue fazendo o quê? Se dedicando mais ao cérebro. Sem contar que quando você começa a fazer atividades para o cérebro, que depois eu vou dizer que são uma série de atividades que a gente pode fazer, você começa a se relacionar melhor com todo mundo. Porque você cada vez mais você se interessa pelo assunto e você vê que
o cérebro ele vai criando memórias e essas memórias vão ajudando a se relacionar com pessoas, com situações, com ambientes. Dá para fazer essa ginástica para o cérebro? Ela tem que ser feita presencial ou ela pode ser feita online também? Não, essa ginástica para o cérebro, ela pode ser feita online, presencial. Tem um monte de coisas no... Minha cara, gente, a minha cara. Já tô pensando aqui que a gente Tem pode montar um curso. Vocês vão querer, se vocês gostarem da ideia, vocês mandam uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Pensou curso de ginástica pro cérebro? Tô gostando. Não, e tem um detalhe, você entra no YouTube, você entra na internet, tem um monte de atividades. É lógico que o ideal é isso ser direcionado. Lógico. Por quê? Nada, né? Porque não adianta a pessoa virar para mim e falar, eu amo palavras cruzadas e eu faço 10 palavras cruzadas num dia. Gente, é a mesma coisa que você falar, eu vou na academia todo dia e eu exercito só minhas pernas. Tua perna está musculosa, mas os seus braços, né? E tem que ser um bem bolado de tudo, né, gente? Você tem que estar com o corpo bom, né? Cabeça, alongamento, Então, tudo. é mais um tipo de memória, né? Isso, porque nós temos vários tipos de memória e não é só isso. O cérebro, ele é... Vou falar um pouquinho técnico aqui, tá? Nós temos neurônios. Neurônio aqui, neurônio ali. E quem faz essa ligação entre os neurônios são as sinapses. Só que essas sinapses, como que elas são construídas? Com o nosso exercício diário, com a nossa atividade diária. Elas vão sendo, por exemplo, você que vai fazer uma coisa diferente do que você está habituado a fazer, você vai construir sinapses. E essas sinapses, elas vão te ajudar em alguma situação no futuro, porque elas já estão construídas ali. Essas ligações, elas já estão construídas. Então, isso é extremamente interessante e importante, até para a gente pensar como é que eu quero que seja a minha velhice. Ou mesmo no nosso tratamento, né, que a gente faz, que a gente acaba ficando muito ligado a um tratamento. Não, quando você faz exercício para o cérebro, você também está mexendo com o seu emocional, você também está construindo informações para você melhorar o seu dia a dia para lidar com essas situações, né, que vai acontecendo no nosso dia a dia. Né? Mas conta mais pra mim. Aí você conheceu, você foi fazer o curso, como é que foi? Eu fui fazer o curso, aí depois do curso, gente, são várias atividades, aí eu comecei hoje, como elas são minhas amigas, ela precisava de uma pessoa lá, e ela falou assim, Cris, vem me ajudar um pouco, fazer algumas coisas. E eu fui. E daí eu sou cada vez mais apaixonada por esse tipo de coisa, por esse tipo de atividade, da ginástica para o cérebro, porque eu vejo que me ajuda em tudo, no emocional, até no físico, que a gente não percebe. Eles voltaram pra cá? Ah, graças a Deus, voltaram. Mas, gente, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante para a gente. A gente tem que entender que esquecer é extremamente importante. Então, quando as pessoas esquecem muito, estou esquecida, estou isso, mais aquilo. Gente, o cérebro, ele guarda o que é importante. O que é descartável, ele vai jogar fora, se você não tiver o hábito de ficar pensando naquilo. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que colocar informação nova e a gente tem que exercitar aquilo que é bom, você está entendendo? Então, por exemplo, não adianta o cérebro você querer lembrar da roupa que você usou numa festa há 20 anos atrás. Gente, isso não é importante. Isso não é importante o cérebro lembrar, mas ele vai lembrar de uma emoção importante que você pode ter vivido naquela festa. Por quê? Porque é com essas emoções que nós vamos criando crenças, né? Que a gente vai para um autoconhecimento sobre você mesmo. Então, olha só o poder do cérebro para a gente. Então, a gente tem que trabalhar muito ele, tem que se aproveitar disso tudo que o cérebro tem para oferecer para a gente. Que tipo de memória a gente tem? Ó, nós temos memória de trabalho, nós temos a memória de longo prazo, nós temos uma memória que é do aqui e agora e já deleta, né? Acho que eu uso mais essa. Isso, é do aqui e agora. Nós temos, daí deleta, se não é muito importante, não vai ficar, né? Nós temos uma memória que é do futuro também. Porque você está pensando em fazer um evento no futuro. Só que você precisa planejar, você precisa se organizar. E onde você vai buscar isso? Você vai buscar numa memória lá atrás. Tudo que você já viveu, essa memória vai servir de experiência para você poder fazer, se organizar e se planejar.
Então, por isso que tem gente que fala: nossa, eu sou péssima com organização, com planejamento de algum evento. A pessoa não viveu isso, a pessoa não tem essa experiência e ela não se dedicou em aprender sobre isso. Quando ela começa a se dedicar sobre isso, ela vai acabar aprendendo cada vez mais, porque o pouco que ela aprende já vai fazer um link com as situações do dia a dia que ela está vivendo. E qualquer pessoa pode fazer ginástica para o cérebro, qualquer idade? Olha, qualquer idade, gente, qualquer pessoa. Aliás, já tem até um estudo que saiu que fizeram as crianças já começarem a colocarem atividades para o cérebro dentro da sala de aula. Por quê? Porque são atividades lúdicas, né? E a criança nem percebe que ela já está exercitando, ela já está criando músculos no cérebro dela, né? Ela já está fortalecendo. E isso não tem idade, isso pode, em qualquer momento e com qualquer idade a gente pode fazer. Basta você ter interesse, né? E mesmo assim, às vezes, interesse e disciplina. Olha, eu quero ficar melhor, então eu vou me dedicar a isso. Mas conta mais pra gente o que é uma ginástica para o cérebro. Uma ginástica para o cérebro, Dá um exemplo pra gente. um exemplo, por exemplo, você pega um jogo que o pessoal joga muito, que é um sudoku, né? O pessoal joga muito, a gente vê muito sudoku. Sudoku, aquele de fazer os números de 0 a 9. Isso, 0 a 9, isso. Isso é um exercício que você não percebe, mas é um exercício que requer, que te ajuda na concentração, no raciocínio lógico, porque você tem que saber onde vai pôr. É um jogo em que você tem que ter certeza do que você está colocando ali, né? O número no lugar certo, porque senão colocou o número errado, já errou tudo, né? É um jogo que faz com que você tenha uma visão do todo. A hora que você entra com um número pequeno, você tem que ter a visão do todo do jogo, naquele quadrante, naquela linha, naquela coluna. E onde que isso aparece na nossa vida? Você exercitou o seu cérebro num jogo. Mas na minha vida, onde que vai trazer isso na sua vida? É quando você tem que tomar alguma decisão que você só está vendo uma pontinha do problema. Você não vê o resto. É quando você tem que ter atenção numa coisa que você vai fazer e você não tem o hábito de ter atenção. Então, quando você faz esse tipo de exercício, o cérebro, ele não é para o sudoku que você vai ter atenção, mas essa atenção vai se refletir na sua vida, porque é como você usar um aparelho no cérebro. Né? E são várias atividades. Jogo da memória? O jogo da memória, o quebra-cabeça, tem o Hitori, tem palavras cruzadas, né, que você monta. Hitori é um jogo que ele parece um pouquinho com Sudoku, mas ele não é. É um jogo que em japonês significa, né, me deixe só, não me deixe só. Então é um jogo de eliminações de números. É como você tem um quadrado, uma série de números lá, e você tem algumas regras para fazer essas eliminações. E depois que você eliminou essas regras, fazer essas eliminações, aí vem para uma coisa que o cérebro já está preparado para isso, que é você perceber com o olhar onde você pode eliminar e onde você não vai eliminar. E daí é uma coisa, não que seja um pouco mais avançado, mas que de tanto você seguir as regras, o teu olhar naquele jogo já fica assim de uma tal forma que só de você olhar, você já vai bater o olho. Aqui eu posso fazer isso, aqui eu não posso, aqui eu posso eliminar, aqui eu tenho que proteger. Por quê? Aí você mesmo começa a fazer um link de informações, né? Temos por incrível que pareça, gente, os jogos que a gente faz em casa, um dominó, um buraco, Tranca. qual? Tranca, né? Que é o Tranca, né? É o Rummy jogo. Cub, que eu adoro. Não, isso, Rummy Cub ajuda muito, né? O Rummy Cub. Aí nós temos um jogo que é Nhaque-Nhaque, que é o nosso jogo da velha, um pouco mais sofisticado, né? Mas é um joguinho que você tem que ter uma certa habilidade, rapidez, né? E também, gente, tem atividade de raciocínio lógico. Sabe aqueles negócios de charadas que você tem que matar a charada? Você tem que pensar na charada? Isso é um exercício. Só que, gente, não adianta você querer fazer sempre o mesmo jogo. Você tem que diversificar. Porque na diversificação que o cérebro vai criar criatividade, você vai ter criatividade. Você joga um jogo hoje, você joga um outro amanhã, e isso dá criatividade. A leitura, por incrível que pareça, você fazer uma leitura e depois você pegar um parágrafo que você leu, você escrever sobre aquele parágrafo, isso é um exercício e uma leitura no papel.
porque o cérebro, ele interpreta melhor, ele trabalha melhor quando você faz uma leitura no papel, que é diferente de uma leitura num computador ou no celular. A escrita num papel, quando você escreve, você está desenvolvendo a escrita fina, que manda informações para o cérebro e que você tem todo um movimento que o cérebro reconhece como. Isso é uma coisa delicada. Isso é um exercício delicado, em que é um exercício delicado e onde vai me ajudar? Quando eu vou pegar uma coisa delicada, quando eu vou manusear algo delicado no meu dia a dia, vou cortar, vou pegar uma xícara, vou pegar um prato, vou fazer alguma coisa que é muito delicado. Isso vai me ajudar. Então, você vê que até numa leitura já é uma ginástica, desde que você leia, você fale para você mesmo, entendi isso, entendi aquilo, discorde, ou então pega um parágrafo lá, escreve um resumo daquele parágrafo. Isso é um exercício para o cérebro. É uma ginástica, né, para o cérebro. E quando você começou a fazer essa ginástica, você demorou muito tempo para ver resultado? Como é que foi? Olha, eu demorei um tempo porque imagina, né, gente, minha memória tinha ido pro lixo. Então eu demorei um tempo, sim, para pegar o ritmo da coisa. Inclusive tem o ábaco, né, que é aquele soroban japonês, né, de fazer contas, né? Aquilo lá é essencial. Aquilo ali é maravilhoso para te dar um raciocínio, concentração. Então, eu comecei, gente, e isso fica para todo mundo. No começo, você começa muito devagar, porque até você entender as regrinhas de qualquer jogo que seja, por exemplo, eu não sei jogar dominó. Vou dar um jogo simples, sim, que todo mundo tem que saber, dominó. Jogo dominó é fácil, você vai jogando lá. Ei, mas como você quer jogar esse dominó? Eu quero jogar para ganhar, ou eu quero aprender. Então, você vai ter que aprender a ter suas peças, contar lá as peças que tem no jogo, prestar atenção nos seus adversários, o que eles estão fazendo, para você ver mais ou menos se você consegue interpretar o que eles estão fazendo. Só que você consegue fazer isso na primeira vez que você vai jogar dominó? Não. Isso vem com o tempo. E você tem que ter paciência. Tem que ter paciência com você e entender que é tudo uma crescente. Assim como no exercício físico, você começa, na primeira vez você faz 10, na segunda você faz 15. Quando você vê, você já está fazendo 20 repetições e você está bem. Então, a gente tem que ter calma e paciência, porque o resultado é certeza. E é apaixonante, tá, gente? Você acaba viciando em algumas coisas assim, sabe? E aí isso acabou virando trabalho, né? Acabou virando um trabalho que eu amo fazer isso. Por quê? Porque já era um assunto que eu gostava, virou de um assunto que eu gostava, virou uma necessidade, né? E hoje eu vejo que isso é assim, é o que todo mundo precisa. Quando você começa para analisar, para pensar, e você eu comecei a assistir um monte de live de neurocientista sobre o cérebro. Então, eu comecei a ver que o cérebro tem tudo a ver com o nosso emocional, gente. Tem tudo a ver com o nosso emocional e com o nosso físico. Então, por exemplo, beber água é extremamente importante para o cérebro. O cérebro é água, né? A maior parte dele é água. Então, beber água é extremamente importante. Praticar atividade física é extremamente importante, porque o movimento do braço não é um movimento involuntário. Você precisa que seu cérebro dê comandos, né? E faz parte. E isso é um exercício para o cérebro. A alimentação, uma boa alimentação, faz parte do cérebro. Nós temos alimentos que ajudam muito o cérebro. Mas, gente, uma coisa isolada não é suficiente. Então, a gente ter um relacionamento com familiares, com outras pessoas, conversar com outras pessoas, isso é exercício para o cérebro. Também. Ser uma pessoa curiosa, não importa o que é o assunto que é, gente, mas ter um pingo de curiosidade é um exercício para o cérebro, né? E nós, digamos assim, você ter uma emoção que você não está satisfeita com essa emoção, eu não gostaria de ter um pensamento X, um pensamento de raiva, né? Não adianta a gente falar que isso é do coração, isso é do cérebro. Então, o que você tem que fazer? Puxa vida, o cérebro te ajuda, te dá uma energia assim, vou pesquisar para ver o que é isso, qual é a origem disso. Você está entendendo?
Então é muito, Fantástico, né? é fantástico, isso é qualquer coisa. Eu tenho um amor que transborda. Puxa vida, isso, gente, não nasce no coração. Isso é o seu cérebro que está te mandando isso. Gratidão, quando você fala, eu sou grata por isso ou por aquilo, né? A gente fala muito do coração, mas o cérebro, ele está cheio de informações que fazem com que você seja grata por aquilo. E qual é a dica que você dá para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem começar a fazer uma ginástica para o cérebro? Olha, gente, a primeira dica que eu dou é assim: pensa primeiro em, eu estou bebendo água? Eu estou me alimentando bem? Eu estou fazendo uma atividade, um exercício físico? Porque a atividade física a gente faz direto, né? Mas eu estou fazendo algum exercício físico para mim? Eu tenho o hábito de ler alguma coisa e pensar sobre isso que eu estou lendo? E, gente, hoje em dia tem um monte de revistinha na banca de jornal. Quem não gosta de computador, vai para a banca de jornal. Tem lá, tem Sudoku, tem uma série de jogos. Começa por aí. Começa a chamar a família para jogar, você entendeu? Ah, vamos jogar uma carta, vamos jogar um War. Meus sobrinhos outro dia me chamaram para jogar território, gente. Aquilo ali me deixa sair de lá depressiva, porque perdi tudo na primeira vez. Vamos jogar. E tem jogos que você joga em dois. São atividades lúdicas. Quando você pratica uma atividade lúdica, que são jogos, isso te enche de endorfinas, de células, de hormônios do prazer, que ajuda no cérebro e na imunidade, né? Fantástico. Então, para quem quer começar, tem um monte de caminhos aí, né? Um monte de coisas que dá para a gente fazer. E também tem escolas que dão aulas de exercícios, atividades, exercícios para o cérebro, que é uma coisa muito diversificada. Tem uma série de atividades para ser feita lá. Então, a gente vai falar para você, se você quer saber mais sobre ginástica do cérebro, tem dúvida, pode mandar mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 11 988680315, que a gente passa para a Cris e a gente, se for o caso, traz ela de volta, porque eu gostei da ideia. E eu queria que você falasse, desse um recadinho para nós ali, para quem está assistindo a gente ali naquela câmera. Gente, se alguém quiser saber mais do assunto, pode entrar em contato também comigo, que eu explico melhor. E assim, a importância que foi praticar atividade para o cérebro no meu tratamento, o quanto isso me ajudou e o quanto isso ainda me ajuda, e muito, né? O meu celular é 011 99900 6264. Né? E pode mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Que eu também respondo, né? Porque ginástica para o cérebro você pode fazer na cama, pode ficar sentado, não tem problema nenhum, né? E quanto mais a gente pratica, gente, mais a gente quer fazer, né? Quando a gente entende a importância que é isso para a nossa vida, porque no dia a dia a gente começa a ver diferenças, né? Nos nossos obstáculos do dia a dia, tá bom? Perfeito, Cris. Queria agradecer a tua presença e para você, vamos bora fazer ginástica para o cérebro? Eu adorei a ideia, fiquei apaixonada, já estou pondo em prática e eu tenho certeza que você vai voltar aqui para falar mais com a gente, tá bom? Ai, vai ser muito legal, gente, porque é um tema que eu acho que para nós, pacientes e cuidadores, é muito Vamos importante. desenvolver o curso que você dá online. Vamos pensar nisso, hein? Obrigada, gente. Até a próxima. Gente, Obrigada, tchau. Cris. Obrigada, viu? Um beijo.